Voltamos, ouvintes da Rádio Catedral 106.7 FM. Os ouvintes estão participando do nosso programa através do telefone 3231-3560. O entrevistado de hoje é o advogado Dr. João Tancredo. Dr. João Tancredo, nós costumamos sempre prestar uma homenagem ao nosso convidado, e o senhor, com essa advocacia solidária, com esse coração puro que o senhor tem demonstrado, não só nessa entrevista, mas em toda a sua atuação como advogado, um exemplo de advogado, desde que o senhor presidiu a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que assumiu posições tão corajosas, as nossas homenagens do programa Encontro com a Justiça, através da poesia do nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves. Então veio o soneto, de certas rimas certas e pobres, do ritmo quebrado e matemática métrica, só para fazer seguro o conhecimento e o apuro da técnica. E ninguém perceba ou veja aqui dentro a grande ausência do êxito e o vazio de alento para o infausto do falto de talento. Boa tarde. Maravilha. Aplausos aí para o nosso poeta, sempre com a sua veia poética muito afinadinha para homenagear, e muito bem homenageado, o nosso convidado de hoje, advogado Dr. João Tancredo. Doutor João Tancredo, essa advocacia solidária que devia ser uma obrigação de todo advogado, mas que o senhor é um ponta de lança, o nosso centroavante, dando exemplo e colocando-se ao lado dos pobres e dos necessitados. De onde vem isso? Sei que o senhor é de uma origem humilde, veio lá do interior das Minas Gerais, passou aí pela Baixada Fluminense, fundou em Vigário Geral uma associação de ajuda aos moradores. Como é que surgiu esse seu desejo de colocar a sua inteligência, o seu trabalho, a sua advocacia à disposição dos mais necessitados? Bem, obrigado. A poesia realmente emociona e é uma poesia comprometida. Isso é muito bom, né, gente? É a poesia do poeta que está comprometido. Isso é muito bom. Professor Ciro, professor Antônio Carlos, a verdade é o seguinte, a gente começa a elogiar a obrigação. E eu não mereço nenhum elogio, eu tenho a obrigação de prestar a devida assistência às pessoas por conta do que eu acumulei. Nunca tive ensino público, isso é fato. Uma parte da minha vida na escola pública eu fui. Mas depois eu tive que pagar minha faculdade, porque as melhores faculdades não são para os pobres, são para os ricos, por conta da dificuldade de acesso que você não tem na sua formação. A gente vê isso, então os pobres vão para as faculdades privadas e os ricos para as faculdades públicas. Eu acho que começa na minha origem mesmo, é isso mesmo, a minha origem sou do interior de Minas Gerais, a gente vem para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, para Duque de Caxias, para o Parque Beira-Mar, com a minha mãe e mais 9 irmãos, né? Esse era o quadro, sem pai, era uma mãe sozinha, sem pai, e a gente vai crescendo aos trancos e barrancos, a gente se transfere, eu diria que foi assim, um upgrade, assim, fomos elevados a um nível superior, fomos morar em Vigário Geral, porque aí já tinha na nossa casa água encanada, já não era mais o poço lá de Caxias, já estava asfaltando o local, e a gente vai vivendo ali, vou na escola particular, Eneida Rabelo de Andrade, escola pública, Eneida Rabelo de Andrade lá, que tínhamos lemas para tinha uma escola chamada Alfredo Valadão, que é onde eu estudava, que diriam que era Alfredo Valadão, entre burro e ladrão. Então esse era o lema que se dizia, você ter uma ideia de como é que você vai conduzir essa população já com essa marca, né? O seu caminho é esse. E aí chegou um momento que eu comecei com uma atividade naturalmente política, e aí política partidária, com 15, 16 anos, fundamos a Associação de Moradores de Vigário Geral, que foi muito importante, e a gente enfrentou um momento muito difícil. Cada lugar que a gente tentava fundar uma associação de moradores já tinha uma feita por uma linha aí do antigo governador Chagas Freitas, que era aquele pessoal que dominava o subúrbio, e domina até hoje. Até hoje você tem diversos bairros dominados dessa maneira. Então a gente fundava outra com outro nome. Isso representava a comunidade e a associação, e a gente, por que não partidarizava? Aí é que eu aprendi que não deve se partidarizar. Quando a gente enfiava o partido, e quando a gente saía,
a luta também saía junto. Acabava, porque não era, as pessoas eram levadas por alguém. E a gente entendeu que não poderia fazer aquilo, e aí definitivamente as associações começaram a surgir. Isso foi muito interessante. Foi a época boa da FAMERJ, que era uma época importante na história das organizações comunitárias, especialmente no Rio de Janeiro. E aí teve uma hora que eu falei, vou ter que cuidar da minha vida, né? Porque eu preciso me formar, né? Não posso ficar na militância permanente aqui sem cuidar de mim. E eu me formo muito velho. Eu me formo com 30 anos de idade em Direito. Eu não me formo com a idade média que se forma aos 22, 23 anos, que é o que se forma aí. Me formei, eu fiz antes um curso de Ciências Sociais, que eu estava fazendo, não terminei, e depois fiz Direito, me formei com 30 anos. E ali eu escolhi um caminho que foi o seguinte, vou dar um exemplo, a razão de eu ter escolhido esse caminho assim, na minha advocacia mais efetiva. Eu trabalhava no escritório de advocacia, que era advogado de empresas de ônibus, grandes empresas poderosas do Brasil. E um dia chegou lá uma vítima, sem as duas pernas, e dizendo, eu quero falar com ele, mas aqui não é o escritório da empresa, não é o escritório da advocacia. Não, eu queria dizer para o senhor que eu assinei um recibo no hospital, lá de 5 mil dinheiros, não sei qual era o nota do dinheiro da época mais, e a gente vê que era uma indenização muito pequena, muito amesquinhada pelo aquele dano que foi causado. Eu liguei para a empresa e me disse o gerente, doutor, você é inocente? A gente faz exatamente isso. Eu saí daquele escritório, esperei passar 3 anos e comecei a fazer uma advocacia exatamente contrária do que aquela que eu fui levado. E aí, vim até hoje, escolhi um lado. Eu tenho um lado ideológico, o meu lado é o lado da vítima. Não me importa, é o lado da vítima. Eu escolhi esse lado e estou muito feliz com esse meu caminho. Doutor João Tancredo, o senhor foi mais feliz do que eu. O senhor estudou na escola Alfredo Salomão, Alfredo Valadão. Alfredo Valadão, entra burro e sai ladrão. Pois eu estudei numa escola do SAM, né? Depois fui na BEM, chamada Padre Antônio Vieira, que entrava burro e saía caveira. Então o senhor foi mais feliz do que eu. Eu saía vivo, mas depois morria, né? Muito bom, muito bom. Ouvintes, estamos então diante de 2 exemplos, 2 testemunhas de que esmorecer não é um bom negócio. Aqui, quando a gente pensa que está a perder, mas ali na frente uma luz se acende desde que você tenha vontade. Você que não é deficiente físico, por exemplo, você que tem as suas condições vitais todas em funcionamento, aproveite esse milagre que lhe foi dado e faça por você, produza por você e divida. Professor João Tancredo, vamos falar de Amarildo. Amarildo é o caso mais simbólico da sua história, onde o senhor não foi só o advogado que defendeu o direito, o senhor foi o tutor de uma família toda, né? O senhor assumiu toda a família do Amarildo depois que a Elizabeth ficou viúva, deixando filhos, deixando desamparada, e o senhor assumiu esse compromisso de orientar essa família, até de comprar casa para essa família, de imobiliar a casa dessa família. Foi muito mais do que um advogado. Isso é comum na advocacia? Não, não é comum, não. Não é comum. É porque você acredita, você acaba se envolvendo de maneira que vai até o pescoço, vai de corpo e alma. Não, o envolvimento tem muito disso. A família do Amarildo é uma família fascinante, essa é que é a verdade. Essa família ela era uma família muito pobre, é uma família muito pobre, que vivia numa casa, num cômodo de 3x3, portanto 9 metros quadrados, onde tinha um banheiro, um vaso sanitário, um fogão do lado, uma pia, a cama e uma televisão, então era sala, quarto, cozinha e banheiro, nesse único cômodo. Uma família de gente muito miserável dentro da Rocinha, como a grande maioria ali, infelizmente. Mas era uma família com muita dignidade, não aceitava determinadas violações, porque alguém vinha espancá-los e levar os garotos para os becos, eles não permitiam, criavam os maiores casos, até que Amarildo é levado pela polícia, ficou mais que provado, torturado, e o Amarildo era epilético, não resistiu à tortura. Não resistiu à tortura e morre. Aí eles precisavam se livrar daquele corpo. Isso é muito comum. No Rio de Janeiro a gente está com um número muito grande de desaparecidos forçados. Um número grande, não um número pequeno não. Porque resolveram não matar mais, porque é o auto de resistência, vai ter que fazer o registro. O desaparecido não tem corpo para conversa. Não funcionou com o Amarildo, mas funcionou com a engenheira Patrícia na Barra da Tijuca. Desapareceram com ela, nunca mais apareceu, e não tem condenação, não tem nada. Então isso é comum. Então é um alerta.
o Estado violento, não estou dizendo polícia violenta, não, eu quero dizer bem a responsabilidade, é o Estado que é violento. Os seus dirigentes, pelo que estão saqueando esse Estado e pela política que faz. Ele é risco para todos, não é só para a família do Amarildo, é risco para nossas famílias e para famílias todas. Essa família, esse exemplo de família, me envolvi muito. Nós ajudamos, fizemos um programa chamado Somos Todos Amarildo, depois por uma coisa absurda, esse programa ele visava a compra de um imóvel para a família e mais uma doação de um valor de 10 mil reais para a compra de uns móveis. Porque a casa precisava pintar, mas a família tinha que se encarregar também de cuidar da casa dela, é claro, não é esse assistencialismo sem nenhum grau de consciência, não. Essa família é muito consciente. E aí foi feito isso. Havia uma arrecadação com o show da Marisa Monte no Circo Voador com o Caetano Veloso e mais um leilão de outros bens com a finalidade de fazer um chamado projeto Somos Todos Amarildo. Esse projeto não foi adiante por um seguinte motivo. O governo do Estado não nos entregou as ocorrências para que pudéssemos localizar as famílias que tinham desaparecidos no Rio de Janeiro. Tem um número enorme de 25 mil pessoas desaparecidas numa faixa de 10 anos. Então a gente precisa saber por que desaparecimento. Não é a pessoa que tem o Alzheimer saiu, não é o que foi comprar cigarro e não voltou, não é isso. Desaparecido forçado por agente público, esse que nos interessava. Pois bem, não conseguimos desenvolver o projeto Somos Todos Amarildo. Tinha um dinheiro pela administração do Instituto, que foi entregue ao Instituto de Defensores dos Direitos Humanos, que o Instituto faz, de comum acordo com a família, embora não precisasse, porque o dinheiro não era da família, isso tem que ser frisado sempre. Foi feito um rateio com dinheiro, deu-se uma parte para a família mais e outras 5 instituições. Em especial, para instituições de dentro da Rocinha, em especial, uma outra que é mais do Estado todo, que é a Rede de Comunidades contra a Violência, e o Grupo Tortura Nunca Mais. Esse dinheiro foi rateado por isso. E aí vem a parte da perversidade, né? A campanha política ia do nível mais baixo, diz que eu fiquei com o dinheiro do Amarildo e fiz doações para quem eu quis. O dinheiro não era do Amarildo. E aí o dinheiro para a campanha que eu quiser doar é meu, é do fruto do meu trabalho. Está lá, eu faço porque eu disse, eu tenho um limite para fazer. Eu fiz a doação para uma campanha de um determinado candidato em 2012, que acredito no projeto, é assim que funciona, essa é a forma que tem de atuação. E o Amarildo desapareceu em 2013. Portanto, eu roubei o Amarildo antes dele desaparecer. É um negócio assim inexplicável, né? Você consegue ver. Mas isso é a mentira, muitas vezes repetida, vai se transformando numa verdade. Mas eu tenho um envolvimento muito emocional com essa família, porque tem uma coisa perversa. O Estado diz que dá tratamento psicológico para eles, mas não dá, porque eles têm que ir a um posto onde não tem psicólogo. E mesmo que tenha um psicólogo, essa relação com o psicólogo é uma relação íntima, é uma relação que você escolhe quem vai cuidar da sua saúde mental. Pode ser um cada dia. Pode ser um cada dia, não sei, mas não é alguém que vai dizer, está aqui para você, não é isso que eu quero. Isso nunca foi dado. Então essa família desestruturou muito. O Amarildo, a falta do Amarildo desestruturou essa família de tal maneira que ela se desmantelou. Inteira. Hoje moram em cada pedaço. A Beth, coitada, a Beth hoje é uma mulher dependente no pior grau de drogas. Muito triste isso, muito triste. Vive nas madrugadas, muito duro, com as drogas mais baratas, que atinge mais essa população, por conta disso. Porque essa é uma família que tinha uma estrutura, pobre, miserável, como eu já disse, mas que tinha uma estrutura familiar. Estava ali junta, unida, numa união de forças para sobreviverem a tanta diversidade. Foi destruída não só pelo desaparecimento do Amarildo, né, mas em consequência do desaparecimento do Amarildo. E o senhor não acha que, estando nesse estado, ela corre sério risco de vida, uma vez que o caso Amarildo, ele desmistificou muitas situações de corporativismo na própria polícia, tanto civil quanto militar, que o senhor foi um artífice para desconstruir isso, para mostrar essa face horrível das nossas instituições. E ela, uma pessoa absolutamente frágil e fragilizada pelas drogas, ela não está correndo risco de vida nessa situação. Eles fazem uma perversidade maior com a Beth. Eles ficam próximos e quando a Beth vai e começa a beber, consome droga, ela perde o controle e ela é filmada. E eles colocam os vídeos da Beth dizendo a boazinha aí, olha a boazinha como é uma drogada, é uma bandida. Então eles vão pela destruição da pessoa em vida. Isso, esse baque, ela sofre muito. Me parece que eles estão sendo muito mais eficientes do que chegar e matar a Beth, eliminar a Beth. Eu tenho essa sensação, dura sensação. É uma espécie de morte em vida. Às vezes é até pior do que a morte, porque quando faltar a você liberdade, você tem uma meia-vida. E permitam-me lembrar, ouvintes,
este fato não é novo, esse fato é até mundial, porque aqui entre nós, antes do Amarildo, nós tivemos o desaparecimento daquele funcionário da Fiocruz. Muito bem lembrado. Acho que era o Jorge, eu acho. Vejam que a desimportância do cidadão de tal ordem cruel que ele deixa de ter nome. Ele deixa de ter nome. Então eu tenho alguns nomes guardados. Carlinhos, aquela criança de mais de 40 anos. Não, mas, por exemplo, Rodney King. Rodney King foi um infeliz que morreu em Los Angeles. Morreu não. Ele foi aleijado por tanto apanhar, por tanto ser espezinhado pela polícia. E ele escapou. Ele escapou e acabou ganhando uma causa que na ocasião deu 3 mil dólares, uma coisa assim. Isso já vai para mais de 30 anos, talvez. E ali a polícia prendeu algo que tinha que matar. Porque se não matasse, a prova ficava viva. Lamentavelmente, isso não passou, porque hoje nós está aniversariando aí o caso famoso de Ferguson, em que o garoto estava com um brinquedo na mão, não era nem parecido com arma, e eles o mataram. Então, essa luta, doutor João Tancredo e o meu querido ouvinte, ela é antiga. E entre nós, ela vem importada em barcos imundos, trazendo 400 cabeças que aqui não chegavam em número de 100, visavam comida de peixe. Nós estamos entrevistando hoje o advogado Dr. João Tancredo, que depois do intervalo vai responder a pergunta aqui dos nossos ouvintes que estão participando do nosso programa através do telefone 3231-3560 e pergunta ao senhor, Dr. João Tancredo, tem casos de tortura institucional praticada por policiais que o senhor está dando assistência às famílias vítimas dessa tortura? Depois do nosso intervalo.